Olá amigos, olá irmãos, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, 5 palavras que temos que entender quando se trata de batalha espiritual. A primeira palavra é diabo. Vem da palavra grega diabolos, que na verdade vem da união de 2 outras palavras. A palavra dia significa penetrar e a palavra balos significa lançar uma bola, jogar uma pedra. Então, quando juntamos as 2 palavras no grego, isso significa alguém que repetidamente ataca e ataca, jogando algo contra outro objeto até que finalmente ele penetra. Ele lança mentiras, ele lança insultos, vez após vez, com a intenção de penetrar um objeto. Mas que objeto ele está tentando penetrar? Irmãos, preste atenção, ele está tentando penetrar a mente. A mente é a arena principal onde a batalha espiritual acontece. É verdade. Se você fizer uma pesquisa no Novo Testamento e ver todas as vezes onde a palavra batalha ou guerra é usada, especialmente as cartas de Paulo, você verá que sempre são usadas em conexão com a mente. Irmão, a mente é o primeiro lugar onde a batalha espiritual acontece. É importante a gente entender essas coisas. O diabo sabe, irmão, que a mente é o centro de controle da sua vida. Se ele puder, veja bem, se ele puder ter a sua mente, controlar a sua mente, afetará a forma como você pensa. Quando o diabo penetrar na mente do homem, ele poderá afetar aquilo que você crê. Ele poderá começar a dominar totalmente suas emoções. E veja bem, se ele dominar suas emoções, ele vai dominar você por inteiro. O diabo sabe que se ele puder dominar a mente, esse lugar privilegiado, esse lugar elevado, ele poderá começar a dominar a sua vida inteira. É por isso que precisamos entender. Estou repetindo, entender que a primeira arena da batalha espiritual é a mente, irmão. Então o diabo, ele está atacando a mente. Como, irmão? Lançando mentiras, insultos, alegações, insinuações, atacando, irmão, com a intenção de entrar, de penetrar. Agora vamos para outra palavra que significa cilada. O que é cilada? No grego é a palavra metodos, que significa meta para uma estrada. Essa palavra cilada descreve o diabo operando numa estrada, numa avenida. Portanto, a cilada é uma estrada, é um caminho, é um destino que o diabo tem como objetivo de levar alguém. E esse destino, sabe qual é, irmão? A mente humana. Ele avança contra a mente e quando ele chega na mente do homem, ele começa a atacar com mentira, alegações, suposições, insultos. Agora vamos para mais outra palavra, desígnios. Desígnios está em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, onde o apóstolo Paulo diz: não ignoramos os desígnios de Satanás. A palavra desígnio no grego é a palavra noemata, o que significa, irmão, uma mente confusa, a mente que já ficou embaralhada. Portanto, desígnios refere-se à inabilidade de pensar corretamente, de pensar certo. Olha só, o diabo entrou e a mente foi confundida, a mente foi embaralhada e agora já não pensa corretamente. Então descobrimos que essas 3 palavras são muito poderosas, irmão. Primeiro, diabo é aquele que vem, ataca, é aquele que calunia, é o enganador, vem repetidamente, irmão, através de insultos, de palavras. E a segunda é a palavra cilada,
que diz que ele opera numa estrada direcionada à mente. E uma vez que ele chega na mente, iniciará o seu propósito. E aí, qual será esse propósito? Qual é o propósito do inimigo na mente? Irmão, é encher tanto a mente com mentiras e falsas ideias até que a mente, o cérebro, não consiga mais pensar certo, se torne confuso e comece a pensar de forma errada. A partir de então, irmão, olhe só a trajetória. Chegamos na quarta palavra, a palavra fortaleza, encontrada em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. O apóstolo Paulo diz que devemos destruir fortalezas. Eis o que o diabo faz, ele penetra nos seus pensamentos, confunde a mente e a mente começa a pensar de forma errada, não acredita mais na verdade. Nós vemos muito isso, irmão. Agora, acredita em uma mentira, acredita em alguma insinuação, a qual o diabo fica alimentando através de pessoas, irmão. É verdade. Começa a pensar errado, começa a crer errado, construindo uma estrada que leva para o cérebro. E quando ele penetra, ele cria uma fortaleza. Mas o que é uma fortaleza? Uma fortaleza é um castelo, irmão. É algo com altas paredes e não podem ser penetradas. E quem vive dentro da fortaleza? Um rei vive ali. Tem um rei ali dentro, irmão. O diabo começa a construir uma mentira em nossa cabeça e essa mentira é muito bem defendida como um castelo no qual entra e naquela posição, imagine, dentro da mente, muito comum, irmão, nesta posição privilegiada na nossa mente, ele começa a ditar no que devemos crer, o que devemos dizer, o que devemos pensar, o que vamos fazer. Ele começa a dizer se vamos ficar bem ou não. O diabo tenta ditar para nós, ele se torna um ditador. Ele começa a tentar dizer para você no que pensar e no que crer. Aquela fortaleza, então, se torna uma prisão para nós. Então, o que acontece, irmão? Você fica atrás das grades, desejando ser livre, mas não sabe como ser livre. Está aprisionado na mente, são as fortalezas da mente. Você começa a crer que nunca será livre como outras pessoas e está destinado a ficar atrás das grades para o resto da vida. Calma, irmão, vamos chegar na parte principal. Esta fortaleza aprisionou a pessoa e isso nos leva a uma quinta palavra, que é a palavra opressão. Esta palavra opressão, ela é encontrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, onde a Bíblia diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, que andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos. Olha aí, irmão, curando a todos os oprimidos pelo diabo. Essa palavra oprimido, ela significa ser tiranizado. Sabe por quem? Por um rei muito mau. Esta é a imagem do diabo como um tirano, governando as pessoas, dizendo a elas como pensar, no que crer, como viver, o que conquistarão, o que jamais conquistarão. Irmão, essa é a batalha espiritual que nós estamos falando, mas o crente nunca perde. Um tirano manipulando e controlando as pessoas. É aí que descobrimos que quando o diabo constrói uma fortaleza, um pensamento na mente, ele vai lá para dentro, irmão. E daquele lugar elevado em nossa mente, como um tirano, como um rei, ele começa a nos tiranizar, ou seja, manipular, maltratar. Ele começa a ditar mentiras. Como vamos viver, como não vamos viver. Começa a manipular a vida da pessoa. Essas são as 5 palavras, irmãos, da batalha espiritual.
você precisa entender quando se trata de batalha espiritual. Vamos recapitular. A primeira palavra é diabo. A segunda, cilada. O diabo operando numa estrada, num caminho, num destino rumo à mente. A terceira palavra, desígnios. A mente já embaralhada, jogos mentais, manipulação. E depois a palavra fortaleza. Uma prisão, olha só, irmão, uma prisão na mente, uma fortaleza na mente. E finalmente a palavra opressão, o diabo agindo como um tirano dentro daquele castelo, lugar elevado para governar e dominar, para manipular a vida. Porém, queridos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: é aqui que entra a vitória do crente. As armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. Sabe para quê, irmão? Para destruir essas fortalezas mentirosas, esses pensamentos. E ele esclarece, ele cita o que é uma fortaleza. Como está escrito, lançando fora imaginações, irmão, aqueles pensamentos vãos que o diabo lança toda hora na mente do crente, irmão, que podem ser de dois tipos. Um exemplo, eles podem ser lógicos ou ilógicos. Ambos podem ser fortalezas. Uma fortaleza ilógica é algo que não é verdadeiro, que não é a verdade, mas você ouviu repetidamente e você começa a crer e a abraçar essas coisas, irmãos. E aquilo que você abraça, aquilo que você crê, se tornará a sua manifestação. Irmão, como imagine sua alma, assim ele é. Mas às vezes o diabo fala conosco pelo senso comum, pelas coisas comuns. Às vezes é uma coisa lógica. Exemplo, Deus pode lhe chamar para um ministério. Deus lhe chamou, você tem certeza. A sua mente lógica, o diabo vai apelar para a sua mente e vai dizer, sabe o que? Você não consegue, você não vai pagar suas contas. Olha só essas mentiras, irmãos, colocadas na mente do crente, não conseguirá dar um passo de fé e o diabo começa a dar todas essas informações. Se você for reparar, isso são sugestões diabólicas e se você ouvir tempo suficiente, cria-se uma fortaleza lógica que te escraviza, você passa a acreditar que não pode mesmo. Portanto, as fortalezas podem ser lógicas ou ilógicas, pode ser o que for, mas as duas, todo tipo de fortaleza tem que ser tratada da mesma maneira, irmão. Devem ser lançadas fora e destruídas, como está escrito, derrubando fortalezas e lançando fora imaginações e toda coisa altiva que se exalte contra o conhecimento de Deus. É aqui que o crente vence e derrota o diabo. Veja, irmão, você tem duas vozes falando com você o tempo todo. Você tem a voz de Deus falando a verdade para você. E se você der ouvido, preste atenção, se você der ouvido à voz de Deus, a verdade, permitir que a verdade penetre na sua alma, a verdade, a palavra de Deus que vai construir uma fortaleza de verdade na sua vida, irmão. A verdade, a Bíblia, se tornará uma fortaleza na sua mente, que também é impenetrável. A verdade vai começar a te dominar, você vai começar a crer e aquilo que você crê vai se tornar a sua realidade, se tornará a sua manifestação. Mas, veja bem, o diabo é implacável, mas é derrotado. A voz do diabo também fala com você contando mentiras. O que ele fala, irmão? Que você não vai conseguir, que você não é bom o suficiente. E se você abrir a porta, se você abrir mão da sua vitória, ele vai construir uma fortaleza em sua mente. E aí, o que vai acontecer? Todas as mentiras do diabo se tornarão aquilo que você acreditou. Aquela mentira passa a ser a verdade para você. A voz a qual você dá ouvido, irmão, determina o que vai se tornar a sua realidade. Olhe só que revelação importante, irmão. Por isso que é importantíssimo entender o que a Bíblia diz.
E a Bíblia diz o quê? Para destruir as fortalezas. E como destruímos? Como lançamos fora essas imaginações e toda coisa altiva que se exalte contra o conhecimento de Deus? Irmão, uma coisa altiva é aquilo que supostamente é maior que Deus. Não tem. O conhecimento de Deus é o que Deus diz sobre você, irmão. Se Deus diz que você é curado e o inimigo diz que você nunca será curado, você tem que crer na verdade. Deus diz que você é justo, mas a voz do inimigo vem em seguida dizendo que você nunca será justo, que você é pecador, sempre será pecador. Não, não. Você deve lançar fora, irmão, essa voz incrédula e dar lugar à voz da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Querido irmão amado, Deus lhe quer por cabeça e nunca por cauda, sempre em cima e nunca por baixo. Está escrito em Deuteronômio: o sangue de Jesus lhe garante a vitória hoje e eternamente. Irmão, nunca abra mão da sua vitória, que foi alto preço. Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal da tua vida. E declara, irmão, sempre a gente declara, a nossa boca é para declarar a verdade. Esta já é a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. E se você crê, repita, irmão. Cremos, por isso é que falamos. Esta já é a melhor semana da minha vida, em nome de Jesus.